Fala galera, nesse novo vídeo eu vou explicar para vocês algumas vantagens do sistema Universos. Vamos lá? A primeira vantagem é que o sistema é totalmente original, não sendo variação de nenhum sistema ou RPG já existente. É claro que sempre há influências, nada surge do nada, mas não é uma variação de um sistema já existente no mercado. A segunda grande vantagem é que o Universos é um sistema genérico. O que isso quer dizer? Que poderá ser utilizado em qualquer estilo de jogo e qualquer estilo de cenário, seja fantasia medieval, seja futurista, pós-apocalíptico, seja o que for. O Universos se encaixará perfeitamente e se adaptará ao estilo de jogo. Terceira vantagem é que a liberdade na criação do seu personagem é imensa. Você pode fazer praticamente o que quiser. Ele não precisa se encaixar em classes de personagens, ou seja, se você quer fazer um mago que também sabe lutar de espada, você fica livre, não há limitação. Se você quer fazer um alienígena que é pintor, ou seja o que for, você pode fazer o que quiser. Quem vai lhe dar esse limite é o cenário e o mestre do jogo, o narrador. Mas o sistema em si não limita a criação do personagem. A quarta grande vantagem é a minha preferida. A lógica do sistema é o ponto forte dele. O ponto forte do sistema Universos é a lógica da mecânica. O que você quer dizer com lógica do sistema? Bom, vou citar alguns exemplos. Por exemplo, no combate, o atacante ele não testa o seu ataque para acertar o adversário. Como assim? Bom, isso é muito diferente, né, da maioria dos sistemas. Por exemplo, se eu vou dar um soco em alguém, eu não tenho que testar nada do meu soco para poder acertar o adversário. Se ele não se mover, eu acerto o soco. Ou você já viu alguém tentar dar um soco numa pessoa imóvel e errar o soco? Não, não é? Então o que acontece no sistema Universos? Quem vai testar a sua defesa é a vítima do ataque. Por exemplo, se alguém vai me dar um soco, então eu vou fazer um teste de reação para bloquear o soco ou me esquivar dele. A não ser, claro, em ataques à distância. Aí o atacante terá que testar a sua pontaria. Falando no atributo reação, ele é um atributo secundário que é definido pela média dos atributos agilidade, percepção e raciocínio. Mas por quê? Qual é a lógica disso? Bom, quando eu vou receber um ataque, continuando no exemplo do soco, quando eu vou receber um soco, primeiro eu tenho que perceber o soco, certo? Então envolve percepção. Segundo, eu tenho que raciocinar qual vai ser minha atitude perante aquele soco. Ou seja, já envolve o atributo raciocínio. E por último, eu terei que ter a agilidade suficiente para executar o que eu raciocinei. Seja, bloquear, ou seja, me esquivar do ataque. Então, daí que vem a lógica do atributo reação ser a média entre agilidade, percepção e raciocínio. Outro ponto forte do sistema Universos é a mecânica de teste. Como se dá a rolagem de testes. Porque ela se dá de forma super balanceada e é extremamente versátil, você pode fazer praticamente qualquer coisa. Por exemplo, vou citar o exemplo de um cabo de guerra. Dois personagens estão disputando um cabo de guerra. Quem vence? Como se dá esse teste? Aquele que tem a maior força, maior nível do atributo força, vai fazer uma rolagem de teste do seu atributo força, tendo como dificuldade a força do oponente. A força do que está do outro lado do cabo de guerra. Então isso é super balanceado, porque o nível do atributo se equivale, na mesma medida se equivale com o nível da dificuldade. Agora, o que podemos fazer? No mesmo exemplo do cabo de guerra, se chegar outro personagem para ajudar o personagem A, ou seja, vai ficar 2 contra 1. Então como vai ser feito o teste? Eu somo o atributo dos dois, tendo a mesma dificuldade daquele personagem opositor. Dessa forma eu posso fazer praticamente o que eu quiser. Por exemplo, se um personagem está tentando arrombar uma porta, digamos que a resistência dessa porta se equivale à força nível 5. Então, cada chute que ele vai dar na porta, ele faz uma rolagem da sua força, tendo dificuldade 5, que é a resistência da porta. Caso algum outro personagem chegue para ajudá-lo, os dois vão chutar a porta ao mesmo tempo. Então o que acontece? Soma o nível da força dos dois, tendo a mesma dificuldade 5 da porta. Outro exemplo, um grupo de feiticeiros está tentando quebrar uma maldição antiga, só que ela é super difícil de ser quebrada. Ou seja,
a dificuldade do teste é altíssima, digamos que seja 12, por exemplo, o que vai ser praticamente impossível para um mago conseguir quebrar a maldição sozinho. Então ele reúne os melhores magos da região e eles somam as suas inteligências ou o nível das suas magias para realizar o teste com aquela dificuldade 12. Outra característica que torna o sistema universo super lógico: a vida do seu personagem não vai aumentar conforme o nível dele aumenta, não. Vai aumentar somente se o vigor dele aumentar, ou seja, sempre que o vigor do seu personagem aumentar, a vida dele aumenta. Mas se você passar de nível e você não resolver aumentar o vigor do seu personagem, então a vida vai continuar a mesma. Isso vai evitar que, por exemplo, personagens de nível alto se tornem praticamente imortais, podendo levar 100 espadadas, 1000 golpes de adagas, 1000 cacetadas, e ele vai continuar lá tranquilo, andando. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo e continuem incentivando o projeto, apoiando, seja curtindo as postagens da página, compartilhando, divulgando no boca a boca. E é isso aí. Viva o RPG Nacional!